Idosos que moram sozinhos. Até onde podemos ir? Vejam só, você tem esse idoso que mora sozinho, que não quer morar com o filho, não quer morar com a filha e está muito bem morando sozinho? Pois é, até onde a gente pode imaginar que isso é possível? Que isso não é preocupante, não é verdade? Existem algumas técnicas, alguns jeitos que a gente consegue prolongar melhor essa autonomia desse idoso em sua própria casa. Prazer, meu nome é Adriana Bastos, eu sou educadora física, trabalho com idosos há mais de 18 anos, trazendo aí uma melhor qualidade de vida para esse idoso através das atividades físicas e conselhos e sugestões que eu abordo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, me dê essa ajuda, né? Curte aí, aperte o sininho e mande, né, esse vídeo para alguém que você acha que está precisando escutar isso, e que esse assunto será muito relevante para esse seu parente ou para esse seu amigo ou até mesmo para esse seu idoso, né? Então vamos falar aqui hoje sobre esse idoso que mora sozinho. Esse idoso que mora sozinho é um idoso que ele tem uma performance mais forte, né? Ele é mais dinâmico, ele não depende de ninguém para cozinhar, para arrumar a casa, para se organizar, para fazer uma compra para sua própria casa, né? Ele já tem esses filhos crescidos e casados, alguns até mesmo moram em outras cidades. Existe também esses idosos que moram sozinhos, que não tiveram filhos e ainda assim se tem essa autonomia na sua própria casa, né? E esse entendimento da importância de morar sozinho, né? Essa autonomia é muito importante para o idoso estar usufruindo, né, dessa autonomia, desse bem-estar. Mas até onde a gente pode deixar esse pai e essa mãe morar realmente sozinha? Ou sozinho. Então, os filhos precisam estar atentos. Se o seu pai ou sua mãe está morando sozinha e você está vendo, observando que ele ainda tem essa autonomia, né, de cozinhar, de cuidar das suas próprias roupas, de lavar, de ajeitar a casa, de manter a casa arrumada, né, você pode ter certeza de que esses cuidados pessoais higiênicos pessoais e arrumação da casa é uma característica muito importante para ser um alerta para que o filho e a filha fique atenta e atento em saber que seu pai e sua mãe ainda pode sim estar morando sozinho, né? Pois o idoso que tem as suas coisas organizadas, né, limpas e também a sua higiene pessoal diária, feita com excelência, né? Pois alguns idosos vão pegando uma certa idade e não vão querendo, né, tomar banho. E aí fica com aquele odor, com aquele cheiro, né, que a gente chega perto, a gente vê, a gente sente que não houve um banho, né, ali adequado, ou mesmo nem passou pela água, né? E eles comentam que tomaram banho, né? Porque eles não querem dar satisfação da própria vida, da vida deles para outra pessoa, né? E aí a gente tem que entender em como abordar esse assunto para esse idoso e explicar, sim, a realidade para eles. Que se eles não têm cuidado com a casa deles, né? E com a sua higiene pessoal, será preciso ter alguém atento a isso. Ou um filho passa a fazer parte desta casa, né, com esse pai, ou este pai ou esta mãe terá que ir morar com os filhos, porque não é possível ficar sem tomar banho, porque vai agravar em outras situações de doença, não é? A parte de alimentação também. Se aquele idoso utiliza aqueles utensílios mal lavados, né? Ali pode ter ficado um resto de comida, um bolor, uma mosca que sentou, ou alguma sujeira que ficou ali, ele utiliza esse prato, esse talher para se alimentar novamente, pode ocasionar problemas, né, de saúde. Então vejam que não é apenas para ser bonitinho e limpinho, e sim é preocupante para a sua saúde, não é? A gente tem, né, aqueles idosos mais teimosinhos que não gostam de abrir a casa, né? A casa tem que ficar toda fechada. É um perigo
Isso, pois a casa que não é arejada, as bactérias se alimentam, se a casa fica muito tempo fechada, começa a ter traça, começa a dar bolor nas paredes, né? Para quem não mora em prédio, a parte de umidade da terra vai subindo, vai dando bolor, né? Existem essas doenças perigosas que a gente pega, que os idosos principalmente pegam, de mofo, né? É muito preocupante. Então a casa ela tem que estar sim arejada, organizada, limpa, né? Fora isso, a gente tem aqueles problemas, né? Que o idoso vai fazer a comida, esquece a panela no fogo, queima aquela panela, queima uma comida, aí fica com preguiça de fazer outra comida, come um pouquinho daquela comida mais amarga mesmo. Então, assim, é preciso estar atento, né? Pois eles vão fazendo sim algumas artes, eles vão sim mentindo, enganando, né? Os filhos, porque eles não querem que haja essa invasão em suas vidas, não é? Mas eles precisam entender que o filho e a filha está disposta e disposto a ajudar. É preciso ter uma conversa muito sincera com esse idoso, explicar para ele que se essas coisas estão acontecendo, ele vai passar a precisar de alguém para morar junto, seja um filho, seja um cuidador de idoso. E muitos deles não querem de jeito nenhum um cuidador de idoso, pois vai tirar essa privacidade deles e vai ficar desconfortável para eles, ou pior ainda, eles não querem mudar de suas casas para a casa dos filhos, pois eles acham que vão incomodar, que vai atrapalhar, e realmente existe sim essa mudança de vida, tanto para o idoso quanto para os filhos que recebem os pais em casa, né? Aí a gente vai abordar esse assunto em um outro vídeo, que é muito importante a gente detalhar melhor essa situação. Mas para esse idoso que quer permanecer morar sozinho ainda por um tempo que seja, é preciso entender que esses fatores de higiene pessoal, de higiene de casa, organização e alimentação, se ele não tentar dar o melhor dele para que isso possa ser corrigido, né, ele sim vai precisar de alguém para morar junto. Então, assim, tenham, né, vocês filhos, uma conversa muito franca com os pais de vocês, né, abram esse assunto, é importante que eles saibam dessa situação que anda acontecendo nas suas vidas, nesses dias, nesses meses, nessa temporada aí, nesta época, né, que eles estão deixando a desejar tal comportamento. É importante que vocês falem, né, que houve essa mudança, alertem eles a essa mudança, pois às vezes esses assuntos essa situação vai acontecendo e eles não vão percebendo essa mudança, né? E quando é falado, alerta aí um sinalzinho na cabeça deles e eles começam a perceber que realmente eles precisam tomar mais cuidado nessas questões questionáveis aí que os filhos estão orientando os seus pais, né? É uma fase difícil, né, gente? Quem tem um idoso aí autônomo, né, que ainda mora sozinho, fica sim essa preocupação para os filhos se tudo está correndo conforme tem que correr. Essa conversa que vocês podem sim escolher um dia adequado, um momento, uma ocasião interessante para começar a surgir esse assunto e vocês entrarem delicadamente nessas conversas para que esse idoso não fique irritado. Ele precisa entender que tem sim que escutar os filhos, que tem sim que tentar melhorar e mostrar que está melhorando, né? Que está havendo essas mudanças, né? Mas a gente precisa conscientizar esses idosos a essa situação. E aí, a conversa também pode, de repente, ir para um outro rumo, caso esse idoso seja muito teimoso ou seja difícil de lidar, né? Vocês podem estar aí falando aos seus idosos que se essa mudança não acontecer, outra decisão terá que ser tomada, né? Porque vocês estão aí dando a oportunidade deles continuarem morando sozinho, deles continuarem tendo essa independência, essa autonomia, porém é preciso que se faça da maneira correta. Caso não queira fazer da maneira correta,
outras atitudes vocês terão que tomar. E aí esse idoso, ele acaba se sentindo um pouco, né, ameaçado, e ele sim, ele tem uma melhora, né, no dia a dia. Uma maneira muito importante de vocês estarem observando isso, e eu falo até para que, dependendo do idoso, você até consegue falar, né? Mas dependendo, é até melhor você não falar em que você instalou câmeras pela casa. Porque a câmera pela casa, você consegue ter o acesso nas suas mãos, né? Através de um celular. E saber o que está acontecendo. Se você tem uma aflição próximo ao horário de almoço, onde sua mãe ou seu pai vai estar cozinhando, se a sua preocupação maior é essa, você consegue ali abrir a câmera e observar melhor se eles estão fazendo da melhor maneira possível, da maneira correta, né, de que tem que ser feito, né? Se você tem esse medo do seu idoso cair à noite, não ter a chance de te ligar ou ligar para alguém, né, se ele se machucar, você, através da câmera, consegue vigiar, né, olhar, cuidar dessa situação. Então, é importante sim colocar câmeras na casa dos seus idosos, né, para que vocês tenham esse controle importante de cuidado, de zelo com esse idoso. Aí vai de vocês, né? Alguns idosos vão aceitar, né? Claro que, de repente, vocês colocam em lugares estratégicos que não deixam eles mais inibidos, né? E para aqueles que não aceitam, eu acabo sim passando aqui essa minha experiência para vocês, que muitos filhos de idosos acabam colocando mesmo sem os pais saberem, porque tornam-se sim uma segurança para os filhos. E vou te falar uma coisa, muitos filhos já ajudaram os próprios pais em momentos inúmeros de acidentes através de uma simples câmera colocada dentro de casa. É importante, ainda mais para aqueles idosos, né, que possuem pessoas, trabalhadores dentro de sua casa. O idoso aí que tem uma empregada doméstica, que tem uma cuidadora de idoso, que tem uma faxineira. É importante os filhos estarem atentos também a essa pessoa que está frequentando a casa de seus pais. E nada melhor do que ter essa câmera instalada e vocês terem a oportunidade de observar as coisas como elas são no dia a dia. É um assunto delicado, é um assunto polêmico, não é? Mas assim, eu acho que vai da maneira que você combina com seu pai, com sua mãe, essa situação. Acho que é importante conversar, é importante falar, né? É importante deixar claro que é para uma melhora diária desse idoso, né? Para aqueles idosos que aí já precisam sim dessa câmera, desse vigia, né? Dessa situação, mas não querem, aí sim vai, né? Da conversa entre os irmãos em poder estar colocando ou não essa câmera para poder estar atento ao dia a dia desse idoso, né? Eu tenho uma amiga que mora fora do país e a mãe mora aqui no Brasil e tem câmera assim, no quintal, no jardim, na sala, no quarto. São filhas mulheres, né? São duas filhas mulheres e elas têm sim câmeras na casa da mãe e a mãe também sabe disso, né? E aí elas até aconteceram uma situação uma vez de que a mãe caiu no quintal, elas ligaram para a vizinha e a vizinha tinha a chave da casa e entrou e foi, ajudou e chamaram o SAMU e levaram para o hospital, enfim, tomaram as providências cabíveis aí por um tombo, né? Imagine se não tivesse. Imagine se essa idosa não soubesse, não conseguisse levantar desse tombo, não conseguisse pedir socorro. Então a câmera é importante sim para essa manutenção, essa segurança dos filhos. Me diga aí se vocês são a favor ou contra essa estratégia que a gente consegue, né, estar ajudando os nossos pais. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva nesse vídeo, assine aí, ligue aí o sininho para que sempre quando eu postar no YouTube chegue um assunto aí voltado, tudo para idoso para você, né? E também peço encarecidamente que você envie este vídeo para alguém que esteja precisando dessa ajuda ou algum idoso que esteja, né, dando trabalho em colocar uma câmera dentro de casa, quem sabe aqui eu possa convencer melhor que é voltado realmente para a segurança do idoso única e exclusivamente. Um grande beijo e até um próximo vídeo, se Deus quiser.